Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Abrapsa. Hoje nós estamos aqui com o pessoal da Crow. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de a reforma tributária para o setor imobiliário. Antes da gente começar o webinar, eu quero dar alguns recadinhos. Microfone, câmeras e chat está liberado para todo mundo, então fiquem à vontade para vocês interagirem com os nossos convidados. Ao final do webinar, eu encaminho um e-mail para vocês, mas eu vou mandar aqui no chat um link de uma pesquisa de satisfação super rápido para que vocês possam responder e dar um feedback para a gente como está sendo os nossos encontros, tá? Como tem sido nossos webinars. E todo o material que eles vão apresentar aqui, ao final, eu compartilho com vocês por e-mail, tá? Então, fiquem tranquilos que todos vão receber aqui o material. E sem mais delonga, Tiago, Celso, o show é com vocês. Fiquem à vontade para se apresentar. E bom webinar. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Eu sou Thiago Santana, sou contador com especialidade em gestão tributária, MBA em gestão de negócios e 25 anos de carreira aí atuando já na área tributária. E só um complemento aqui, a Crow, falar um pouquinho da Crow. A Crow é uma empresa global no qual a gente tem atividade de mais de 150 países, mais de 40 mil profissionais no mundo todo e 800 escritórios espalhados ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 5 escritórios: São Paulo, Campinas, Osasco, Rio de Janeiro e Manaus, oferecendo serviços aí de auditoria, consultoria, due diligence e corporate finance, bem como a nossa divisão aqui de atuação, que é o BPM, outsource e consultoria. Bom dia a todos, prazer. Me chamo Celso, sou diretor de impostos aqui no Grupo Cromacro, né? Sou contador também, como o Thiago Santana, tenho mais de 17 anos de experiência, com passagem em Big Four, estou há quase 3 anos e meio aqui na Crow, né? Trabalhando na divisão de BPM Consulting, voltado para o outsourcing dos nossos clientes na área tributária. Acho que a ideia agora é que a gente podemos iniciar, né, Juliana? A apresentação aqui hoje. Acho que é um tema bem esperado por todos, né? Sim, pode sim. Já quer apresentar? A gente já checa se está certinho. Por favor. Ok, vou compartilhar aqui, só um segundo, pessoal. Ok. Tá ok? Carregou aqui para gente. Perfeito. Tá em tela. Ok, Posso falar? pode sim, vamos lá. Tá. Acho que o ponto central aqui, claro, que vai ser o setor imobiliário, né, os impactos para o setor, mas é muito importante, assim, trazer um contexto, né, e a importância que a reforma tributária vai trazer para a economia, a simplificação de diversos mecanismos hoje para fins de apuração de impostos, cumprimento de obrigação acessória. Então, passar um pouco desse contexto e a importância que isso tende a trazer na economia, o peso que isso vai trazer e o que os contribuintes precisam se preparar, tá bom? Celso. Então, aqui é um breve contexto, né, do sistema tributário atual. Então, quando a gente fala de regime de tributação, temos aí imposto de renda e contribuição social, lucro real ou lucro presumido. Também aí, em grande parte, para pequenas e médias empresas Simples Nacional. Isso é falando da esfera federal, e o PIS e COFINS e IPI, os principais tributos sobre o faturamento dos contribuintes. Na esfera estadual temos o ICMS e o ICMS-ST, e TCMD, sobre doações, e no município o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o ITBI e o IPTU sobre propriedade. Quando a gente olha para esse cenário, praticamente a gente está falando de tributação sobre o consumo, no qual também é muito esperada a reforma tributária referente à renda, e ainda precisa ser aprovada no Congresso.
Vou É, passar, é isso. Celso. Isso é um ponto aqui complementando, né, Santana? A gente está, como você mencionou, a reforma é sobre o consumo, né? Então, a gente está aguardando a questão da reforma, da aprovação da renda e a regulamentação sobre a reforma patrimonial, né? Que envolve IPTU, ITBI, né? Vou passar. Então, quando a gente fala de carga tributária, muitas vezes a gente olha apenas a obrigação principal, que é o imposto, né? Mas também existe aí, acho que para ficar visível aí, o custo de conformidade que os contribuintes precisam ao longo, né, dos últimos anos, o total de obrigações aí que ele acaba tendo que entregar mensalmente, anualmente. Então, é um custo de conformidade alto, um custo com tecnologia, ferramentas que ajudam o contribuinte a chegar numa apuração mais exata, além de treinamento, desenvolvimento de profissionais, consultorias. Então, todo esse custo aí, muitas vezes não enxergado pelo contribuinte, mas que faz parte de toda essa parafernália que a gente conhece de tributação no nosso país. Olhando pelo o último relatório, né, divulgado aí do Banco Mundial 2020, para cumprir com as obrigações, eu não estou falando nem de apuração dos impostos em si, mas o tempo gasto aí para se manter em conformidade, se gasta mais de 1.500 horas. Eu acredito que esse número seja muito maior que isso. Se a gente for considerar todo o processo de ponta a ponta, o cumprimento de obrigações acessórias que vai desde a emissão de documento fiscal, controles, gestão, então é um impacto significativo e a reforma tributária tende a simplificar todo esse processo e trazer melhor forma de atuação, as empresas pensarem muito mais no negócio, né, investimentos, do que o tempo hoje e investimentos para se recolher imposto. Bom, uma visão geral, apenas, né, acho que eu acabei falando um pouquinho, a simplificação, né, do modelo atual, busca de uma justiça social, né, em termos de contribuição, o fim da guerra fiscal, uma vez que o imposto vai ser devido a um destino, e uma redução de litígio fiscal, que também é um peso aí para os contribuintes. Muito se falou também nesse processo todo de aumento, redução de carga tributária. Na verdade, redução de carga tributária, acho que para existir uma redução de carga tributária, o tamanho do Estado, o custo do Estado. Então, essa carga tributária corresponde a isso, né? O tamanho do Estado que temos e a necessidade de cumprir aí, fechar a conta do governo. E também, em questão de aumento de carga tributária, provavelmente alguns setores terão esse impacto. E dentro da nossa discussão toda aqui, vamos falar um pouco do setor imobiliário e os impactos tributários para o setor. Bom, falando da tributação sobre o consumo, então a gente deixa, né, de ter a incidência e passa a ser extinto o PIS e COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, e sendo criado aí o CBS para os impostos federais, substituindo o PIS e COFINS, o IS, que é o imposto seletivo, substituindo o IPI, e o IBS sobre bens e serviços, substituindo o ICMS e o ISS. Além disso, né, criado aí algumas modificações, criado não, mas feito algumas modificações referente ao IPVA, então embarcações e aeronaves passam a ter as suas incidências, dependendo aí de atos normativos ainda, o ITCMD passa a ter uma base progressiva, o IPTU também, agora o prefeito poderá legislar sobre o IPTU. Bom, como boa parte da maioria dos países ao redor do mundo aí, é instituído aqui um IVA diferente, né? Aqui criado o IVA-DU, no qual ele representa uma fatia para o IBS e UBS, um fato gerador com uma base muito mais ampla, né? De incidência. Como mencionado,
também é um imposto que vai ser devido no destino e calculado por fora. Hoje, quando a gente olha para PIS, COFINS, ISS, MS, os impostos já têm o cálculo por dentro. E a ideia aqui é você chegar e ter toda essa tributação do IBS incidente sobre a operação direta sobre o preço praticado, existindo aí uma alíquota de referência, a alíquota divulgada até o momento se discute é uma alíquota de 26,5%, no qual ele terá uma fatia para o IBS e para o CBS. E também uma coisa importante é a não cumulatividade desses impostos, tendo uma base muito mais ampla do que conhecemos hoje, o qual tem muitas restrições, questões de que é insumo, não é insumo, se eu posso me aproveitar ou não de determinados custos da minha operação ou despesas. Então, isso também é um benefício, vamos dizer assim, que vai trazer a reforma tributária para o IBS e CBS, essa base de crédito mais ampla. Bom, o IS é o imposto seletivo, incidente sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ele tem uma natureza monofásica, incidindo no importador e o fabricante, que terá o seu recolhimento por toda a cadeia. Também a sua base de cálculo, um sistema de cálculo por fora. Essa despesa poderá ser integrada à base de CBS e IBS. E ele também tem uma natureza cumulativa, então ele não vai gerar crédito nas operações subsequentes. Aqui é só para ilustrar, esse novo modelo, pegando uma cadeia produtiva aqui de um processo de confecção de roupa. Então, a operação começando lá desde o produtor rural, passando por tecelagem, fábrica, até o varejista. Então, conforme ilustrado, aí você consegue enxergar a operação com o IVA aplicado, na hipótese aqui de 25%, com IVA devido de R$10 no início da operação, na operação subsequente, um preço praticado pela tecelagem de R$68, aplicando o IVA, o qual chega no valor de 17, e assim sucessivamente, no qual toda a cadeia, na venda desse produto acaba tendo um IVA ali de R$38, permitindo a cada etapa da cadeia o aproveitamento do imposto. Falando um pouco agora, diretamente do IBS-CBS e o cenário que temos, podemos dizer que temos 4 principais regimes, regime regular, regime diferenciado, o específico e o favorecido. O favorecido seriam as empresas do Simples Nacional, empresas da Zona Franca de Manaus, o qual o Simples Nacional ele tem a opção de continuar recolhendo o IBS e CBS dentro do Simples Nacional. No entanto, esse sistema ele não vai gerar crédito para o comprador, ou ele fazer a opção de ser contribuinte do IBS e CBS no sistema regular, no qual ele vai ser contribuinte e assim podendo gerar crédito para o comprador. Isso aí também é uma avaliação que precisa de um estudo, uma análise, porque ele tem um impacto aí de competitividade dos seus concorrentes, dependendo do tipo de operação. E o que é o regime regular? O regime regular abrange a maioria das empresas, Então, quando a gente pega aqui indústria, comércio, prestadores de serviço em geral, tem como a importação de bens e serviços. Então, esse tipo de contribuinte, boa parte está no regime regular. Nesse regime, ele vai ter uma base de créditos e débitos de forma ampla, compensação de tributos pagos nas etapas anteriores e subsequentes. Uma das questões aqui do regime regular que não há benefícios e reduções de alíquota, e a alíquota das operações sem distinção do que é bem ou serviço. Então, você deixa de ter aquela figura de ser contribuinte do ICMS, contribuinte do ISS, você passa a ter
ter o contribuinte do IBS-CBS, no qual isso vai ser uma fatia rateada, né, para os cofres públicos. No entanto, você é um contribuinte do IBS no momento de fornecimento de bens, mercadorias e serviços. Nossa. Assim, Bom, o que abrange aqui o regime diferenciado? Ele vai ter para alguns setores, né, uma redução de alíquota de 60%. Para profissionais regulamentados, uma alíquota de 30%. Então, quando você olha para o setor de educação, saúde, que tem um forte apelo social, né, e a necessidade, efetivamente, e também a questão de complexidade operacional, baixa possibilidade de crédito tributário, inclusive, e agora, né, com o IBS-CBS. Então, é um regime que passa a trazer aí uma redução aí de impacto de carga tributária para esses setores e as profissões regulamentadas, em especial, também com uma redução de 30%. Claro que, fazendo uma análise fria aqui, fatalmente esse setor, né, os profissionais terão um impacto de aumento de carga tributária, mas, de certa forma, esses 30% já ajuda nessa nova sistemática. Pode ir, certo? Enfim, o regime específico, por questões de tratamentos específicos, né, em um setor de alta complexidade, ele vai ter um tratamento diferenciado, com base de cálculo reduzida, com alíquotas diferenciadas e regimes específicos de transição. Então, quando a gente olha para isso, estamos falando do setor de bens imóveis, então é toda a cadeia de valor aí do setor imobiliário, as atividades de exploração mineral, petróleo, serviços de casas de apostas também. Não sei se deveria ter algum tipo de regime específico, né, até mesmo pelo que vem sendo discutido referente a esse tipo de setor. Setores de turismo também e financeiros. Então, financeiro a gente está falando de banco, segurador, resseguros e etc. Bom, entrando um pouco aqui do nosso setor, né, o que a gente vai discutir do setor imobiliário, é trazer aí o que a IBS e CBS modifica na vida desses contribuintes. De forma bem sucinta, né, aqui trazer as atividades do sujeito sujeitas ao regime específico. Quando a gente fala sujeito ao regime específico, estamos falando de construtoras, incorporadoras imobiliárias, administração e intermediação de negócio, loteamentos, né, alienação de imóveis que fazem parte da incorporação e alocação e arrendamento de bem imóvel. São contribuintes, né, trazendo uma simplificação disso daqui, é o alienante, o cedente, locador, o adquirente, bem como o prestador de serviço da construção e os prestadores de serviço de administração e intermediação de bem e negócio. Um ponto importante, né, principalmente para esse setor, que as operações com permuta não são tributadas pelo IBS-CBS, exceto a torna. Então, quando você tiver uma operação de permuta, não haverá incidência do IBS-CBS nessas operações, somente quando houver aí um valor referente à torna dessa permuta. e só complementando aqui, né, o fundo de investimento, né, o FII e o FIAGRO, eles foram vetados, né, no artigo 26 da lei complementar. Então, a princípio, eles deixam de ser contribuinte da EBS e da CBS, né? Além do regime específico mencionado, gente, também a gente pode dizer aqui um regime, né, uma previsão de um regime diferenciado para a reabilitação urbana. Então, quando você olha para regiões no qual, como o centro de São Paulo, que passa por uma mudança
precisa de revitalização, o setor tem um benefício a mais aí, que é uma redução de alíquota de 60%, né, de projetos relacionados à revitalização em regiões debilitadas, e para locação também de imóveis nessas áreas, de 80% da redução da alíquota da IBS-CBS. Entre outras atividades, também abrange toda a cadeia de valor, né? Desde da parte de elaboração de projeto, arquitetura, a execução da obra, os empreiteiros, reparações, manutenções. Então, toda a cadeia, né, que faz parte da incorporação imobiliária, desse setor imobiliário, terão esse benefício quando a gente olhar para a área urbana de reabilitação. Acho que aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas físicas, né? Quando é que essas pessoas físicas vão ser contribuintes, né? Dessa IBS-CBS. Então a gente tem aqui, ó, no ano calendário, quando a receita total dessas operações exceder, né, 288 mil, né? Então, a gente tem algumas situações aqui na locação, cessão onerosa e arrendamento, né? Receita total dessas operações que exceda 240, né? Só que para esse 240 também tem que ter um ponto importante. Tem por objeto mais de 3 bens imóveis distintos, né? Então, se eu tiver 2 imóveis e não chegar nesse valor, então não vai ser, essa pessoa física não vai ser contribuinte da IBS, da CBS, né? Então, a gente trouxe alguns pontos aqui, e tem que ser imóveis distintos, né? Acho que esse aqui é o ponto importante das pessoas físicas. Tem algum complemento aqui, Santana? Eu posso passar? O ponto, acho que importante aqui é que, passando a ser o contribuinte, ele também gera o crédito aí do IBS-CBS. Esse é um ponto Então, é que... importante mencionar que, para todos Isso. que são contribuintes regular do IBS-CBS, vão gerar créditos dos respectivos impostos. Um pouquinho mais à frente, né, a gente tem alguns comparativos, e assim vai ser importante para vocês entenderem um pouquinho dessa pessoa física ser contribuinte, né? Porque, de fato, se ela não for contribuinte, ela vai acabar tendo uma onerosidade para o locador, né? Então, porque não vai existir esse creditamento no efeito da locação, né? Do locador para o locatário. Então, aqui a gente tem o fato gerador da EBS-CBS, né? Então, alienação do bem imóvel é no ato da alienação, na seção do ato oneroso, translativo, constitutivo de direitos reais sobre bens imóveis, é o quê? Na celebração de um contrato. Locação, seção onerosa ou arrendamento de bem imóvel é no momento do pagamento. Serviços de administração e intermediação de bem imóvel é no momento do pagamento também. Serviços de construção civil é no momento do fornecimento, né? E a incorporação é no momento do pagamento, né? Então, esse aqui acho que é o ponto importante, que é o fato gerador da IBS e da CBS. Se a gente considerar o projeto de lei, né, 68, inicialmente não tinha uma previsão clara referente ao momento do fato gerador dessas contribuições. Então, foi um ganho aí para o setor, trazendo aí boa parte dessas operações no regime de caixa para a incidência do IBS-CBS. Então, se olhar ali também para intermediação e administração de negócio, é um ganho, né? Ajuda aí na questão de fluxo de caixa, uma vez que o imposto será devido no momento do pagamento. No momento do recurso. Aqui nós tentamos ilustrar de uma forma bem didática para todos vocês, né? Um esquema da base de cálculo, né? Então, a gente tem a base de cálculo, menos o redutor de ajuste, né? Vezes a alíquota. Aí a gente teremos o IBS e CBS devido, né? Menos os créditos de insumo, só um segundo aqui, a gente teremos o valor a recolher, né? Então, aí a gente trouxe vinculado com os fatos geradores, né? A base de cálculo será o valor da operação para cada atividade aqui, né? Na alienação, na locação, cessão, translativo ou ato constitutivo, nas intermediações. Teremos os acréscimos de base de cálculo, né? Então, quais seriam esses acréscimos?
juros e atualizações monetárias, descontos sob condições, fretes, menos a exclusão na locação, né? E o que seriam essas exclusões? Despesas com tributos, emolumentos, cartórios, condomínios. Então, esse esquema de base de cálculo aqui, né, a gente tentou deixar de forma didática, ela está contemplando no artigo 256, né, da lei complementar, caso alguém depois tenha algum interesse também, fica para ler e entender. Aí o valor de referência, né, então a gente tem aqui do imóvel, que é o Sinter e o CIB. Então, para a gente ter essa ideia, para situações de como calcular a base de cálculo de algumas operações. Na prática, a base de cálculo sempre será o valor inicial de quando a gente olha ali para o redutor de ajuste, né? E esse é o impacto desse artigo 256 da lei complementar. O que está nesse redutor de ajuste? É o redutor social, o redutor de custo de aquisição. E esse custo de aquisição ou vai ser o valor do custo histórico na contabilidade, ou o valor de referência divulgado pelo Sinter e pelo CIB, que são os órgãos aí, o qual será responsável por fazer toda a divulgação do valor do imóvel. Então, esse valor de referência vai ser o valor que os contribuintes poderão optar em utilizar ou não, ou partir do custo histórico na contabilidade. Pode ir lá, Celso. Não, que você já iniciou no redutor de ajuste, né? Então, esse aqui acho que é um ponto importante, que a finalidade dele é o quê? Evitar essa bitributação, né? Teoricamente, corrigir algumas distorções na tributação de bens imóveis, né, já tributados nas etapas anteriores. É como o Santana mencionou, o que compõe esse redutor? Tipo, o valor de aquisição, né? Você vai ter benfeitorias e atualizações, né, de PCA, pelo IPCA, na verdade, desse valor do redutor. A questão também da atualização com base no IPCA foi outro ganho que o setor teve, né, trazendo essa atualização e aprovação lá no Senado, no momento da aprovação da reforma. O redutor de ajuste, né, ele do imóvel de propriedade rural que emite em 31 de 12 de 2026, será o custo histórico, ou conforme já mencionado, definido no artigo 256 da legislação, o valor de referência de mercado divulgado em metodologias oficiais, divulgado pelo Sinter ou pelo CIB. O valor também de imóveis de construção terá aí o valor de aquisição, como custo de bens e serviços, tudo aquilo que faz parte da cadeia de produção, né? Todos os gastos necessários para uma produção de uma unidade autônoma ali na operação de incorporação, compõe o custo de aquisição na data de 31 de 2026. E a partir de 2027, será o valor efetivamente da aquisição do bem estado em contabilidade também, em contrato. Aqui nós teremos o redutor social também, que vai compor aquele fluxo de redutores da base de cálculo, né? Então, se a gente tratar de um imóvel novo, eu tenho algumas situações aqui que eu posso aplicar esse redutor social. Então, para um imóvel novo, eu tenho um valor que eu posso deduzir 100 mil da minha base de cálculo, né? Se eu for ter uma venda de um lote residencial, eu posso reduzir 30 mil, né? E locação, eu somente posso ter uma redução em imóveis residenciais, né? Então, eu posso fazer uma dedução de R$ 600 por mês. Então, assim, se eu tiver uma locação que não seja residencial, eu não vou poder aplicar. E lembrando que esse valor aqui, ele é por, por imóvel, né? Então, e a parte de alienação tem que ser para imóveis novos. Pode passar, Santana? Só acho que é só um ponto aí do redutor social também. Além dele, né, outros valores de redução, né, da base de cálculo, temos aí os valores referentes a ITBI, Laudemia, todo aquele custo para aprovação de projetos e etc. para desenvolvimento imobiliário. Então, todo aquele custo
pode ser abatido também da base de cálculo aquilo que faz parte da operação da produção do setor imobiliário. Aqui tentamos ilustrar de forma bem didática, né, a redução que acabou tendo esse lobby e conquistou aí para o setor imobiliário, né? Então, em regra geral, né, com alienação de bens imóveis, né, teremos uma redução de 50%, né? E de locação e arrendamento, uma redução de 70%. Ou seja, se a gente pegar a alíquota inicial que o governo vem mencionando, que é 26,5%, nós teremos uma carga tributária de 13,25, né, para as operações de vendas de bens imóveis, né, e 7,95 com locação, né. Então a gente até desmembrou aqui a CBS, quanto que ficaria de 4,40 e a IBS de 8,85 no caso de vendas de bens imóveis, né, e de locação ficaria 2,64 e 5,31%. A gente arriscou aqui um pouquinho, né, trazer um comparativo do atual sistema, uma operação de venda de unidade imobiliária, no qual o modelo atual, a carga tributária hoje no regime presumido é de 6,73%, tendo aí o imposto de renda e mais adicional de 2%, o CSL de 1,08%, PIS de 0,65% e a COFINS de 3%. Então, isso compõe aí toda a carga tributária de 6,73 sobre uma operação de venda de unidade imobiliária. Esse tipo de operação não existe, né? A incidência ICMS e ISS é um imposto no qual ele tem o seu cálculo por dentro, então ele faz parte da base de cálculo do próprio imposto. E a apuração também aí já no regime de caixa. Então, arriscando um pouco aqui, a gente trouxe, né, baseado no que a gente mencionou anteriormente, as alíquotas no qual a gente entende que será aplicado e divulgado até o momento, né, e muito discutido amplamente no mercado, o qual que seria o impacto, né, numa operação comparativa aqui, no mesmo valor de operação, o mesmo imposto de renda e contribuição, que isso nada muda, então isso ainda vai depender da reforma tributária para a renda, nesse quesito não teria nenhum tipo de alteração. Olhando para a base de cálculo aqui e algumas premissas que a gente colocou na ilustração, o custo de aquisição de terreno, então um redutor de ajuste, ele vai fazer parte da minha redução de base de cálculo. O redutor social, que a norma já permite essa redução de R$ 100.000, né, independente do valor da operação, então ele é um benefício que os contribuintes do setor já vão ter. Então, também aí no simulado aqui, claramente que isso aqui é de forma hipotética, esses números, mas só para ilustrar o que a gente está discutindo aqui, chegamos no valor de base de cálculo, né? Posteriormente às reduções permitidas. Aplica-se o valor da CBS e da IBS, né, correspondente ao setor de comercialização de unidade ou alienação, e a permissão posterior ao valor devido do meu crédito. No simulado aqui a gente considerou um custo aí aproximadamente 260 mil, fazendo a subtração dos meus débitos com meus créditos, portanto a gente teria o valor ali de CBS de 23.760 e o IBS de 47.790. Nessa modelagem que a gente desenhou aqui, tendo uma carga tributária de 10,24%, aumentando aí até substancialmente do que conhecemos hoje. Claro que tudo isso aqui é uma análise bem hipotética, né, dos fatos, então é necessário que as empresas do setor façam um planejamento, um estudo tributário, até porque você vai passar por uma análise aí. O setor não está acostumado também com a questão de créditos tributários. Então, hoje o setor não tem crédito PIS/COFINS, embora o setor é permitido
a opção pelo lucro real, que tem os, mas boa parte do setor acaba sendo lucro presumido de acordo com suas SPS, seus empreendimentos. Então, trazer essa nova lógica, né, para o empresário e para os gestores de incorporação é uma mudança significativa, um impacto importante, né, no preço, e isso aí também mexe no valor geral de venda do setor. Eu acho que o importante que o Santana mencionou aqui, assim, nós arriscamos a trazer esse cálculo aqui, né? Que a ideia, se você for pegar só o comparativo de alíquotas, o impacto é maior, né? Então, a gente fez o cálculo aqui tentando trazer um percentual efetivo, né? E ainda a distorção diminuiu um pouco se for parar para analisar, né? Que se a gente fosse pegar só a alíquota mesmo, que seria 13,25, a princípio você tem um choque, claro. Aí tem esse ponto importante do creditamento que a gente pontuou aqui nesse exemplo hipotético, né? O enquadramento, né, do setor no regime específico, ele já é um benefício assim, muito importante, né, considerando uma alíquota inicial de 26,5%. Então, essa redução já é um ganho para o setor. Claro que ninguém sai ileso, mesmo assim ainda tem essa possibilidade de aumento de carga tributária. Ou, lógico que com números reais, pode ser que em alguns momentos a carga tributária aí se equivale. Então, é muito importante um planejamento, um estudo tributário e análise do negócio para dizer se haverá ou não aumento de carga tributária, que claro que tudo indica que sim. Um segundo. Opa, Passou acho o que outro, passei. Lúcio. Passei um, desculpa. Então, Pronto. Aqui o Santana ele trouxe nós tentamos demonstrar também uma simulação, né? Para uma operação de locação, né? Então, que colocamos a tributação no modelo atual hoje, né? Então, 8% ali somando o imposto de renda e o adicional, né? 2,88 da contribuição, PIS, COFINS, totalizando em 14,53, né? E aí, e após a reforma, só um pouquinho que não está aparecendo aqui na minha tela, isso. Então, a gente fez a simulação de uma operação aqui com 15 mil reais, né? A questão do imposto de renda e da contribuição permanece, como já mencionado no exemplo anterior, né? Aqui aplicamos o redutor social de 600 reais, considerando que é um imóvel residencial, né? Aplicamos o CBS e o IBS devido, com a redução dos 70% já. E aí um crédito sobre insumo aqui de 1.200 e aplicamos o crédito sobre esse percentual de 70 da alíquota do setor, né? Então, tivemos aqui um aumento de carga ainda, né? Apesar de ser pouco, mas demonstra aqui já que até para a locação esse ponto também vai ter impacto, né? e demais despesas ali que pode ser deduzida da base de cálculo. Então, condomínio, IPTU ali, o contribuinte, né, com operações de locação poderá abater do seu valor de base de cálculo do imposto. Um segundo. Aqui como que vai ser essa transição da reforma no setor imobiliário, né? Então, em 2026, a gente vai ter a alíquota teste de 0,1 e 0,9, né? Compensando do seu PIS, do seu PIS, se não der o valor suficiente, pode compensar de outros impostos federais, né? Em 27, aí o PIS e COFINS ele vai ser extinto, é instituído o imposto seletivo, né? De 28 até 29, a gente tem a cobrança da IBS de 0,1 compensável com a CBS, e aí de 2029 até 2033 a gente vai ter a transição gradual, né, do ICMS e ISS para o IBS. E aí em 2034 a gente já teoricamente operamos um novo sistema tributário, né?
Tem um ponto importante, que é o período de transição para o setor imobiliário. Então, a lei complementar, ela estabelece regime de transição. Então, por exemplo, a gente, no RET, né? Então, temos o RET. Hoje, né, a grande maioria das empresas que tem o seu patrimônio de afetação faz o recolhimento de 4%, né? E aquelas empresas que têm um programa, acho que Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, né? Ele faz o recolhimento do RET de 1% sobre a sua receita bruta, né? Então, ele é desmembrado o RET para imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. O ponto importante é que os contribuintes precisam fazer essa opção do RET, então, até final de 2028, até 31 de 12 de 2028, para poder ter esse benefício e recolher a sua CBS de 2,08%. Após o período de janeiro, 1º de janeiro de 2029, não vai mais ser disponibilizado para fazer esse pedido do RET. Claro, o imposto de renda e a contribuição continua normalmente sendo tributado pelo RET, o seu percentual de 1,92, né? O RET acaba permanecendo a sua existência, em especial ali para o imposto de renda e contribuição social, depois de toda a transição tributária. É importante aqui para os contribuintes fazer uma análise dessa opção, né? O que isso representa para eles. A princípio parece ser um cenário mais simplista, né? Um modelo mais simplificado. No entanto, é necessário fazer uma análise minuciosa para saber efetivamente quanto isso impacta. Então, essa questão da transição, período de lançamento, estado de obra, é fator importante para a tomada de decisão. É que o ponto importante, né, que a partir desse momento que você faz a opção do RET, você não tem essa questão do creditamento, né? Então, vai seguir o recolhimento do CBS com 2,08%, não podendo ter o crédito de 50% na operação anterior, né? De forma geral, o setor, os contribuintes aí que optarem pelo regime de transição, ele acaba não tendo um aproveitamento de crédito, não tem o redutor de ajuste, de base de cálculo. Então, é um cenário que precisa de carinho ali, cuidado para poder analisar friamente aquilo que terá impacto. Então, nas vendas realizadas, né, até 31 de 12 de 2026, mantém aí a opção pelo RET, aplicando 4,1%, independente, né, dos valores a receber. Então, as vendas, os fatos geradores, vendas até 31 de 12, pode ser optante pelo RET, independente se eu tiver recebimentos, né, futuros sobre essa operação. E também entre 1 de 2027 a 31 de 12 de 2028, permite a opção para transição tributária, aplicando a alíquota de 2,08, né, no regime normal de opção pelo RET, e 0,53 quando a gente estiver falando de Minha Casa Minha Vida, até 31 de 12 de 2028. A partir dessa data, né, 2029 em diante, ele está sujeito às novas regras do IBS-CBS. Só um ponto aqui, pessoal, que depois acho que acabou a vírgula ficando. Tá 20,08, mas é 2,08, tá? Depois. Só um ponto aqui também, complementar. Ela é definitiva, então, se você fez a opção, não vai poder fazer a alteração, não vai poder aproveitar créditos nas aquisições referente ao IBS-CBS, porém, permite, mesmo assim, você, numa operação futura, utilizar sobre essa aquisição o redutor de ajuste, mas naquele momento da operação você não vai ter direito ao crédito. E também os créditos acumulados, créditos existentes na conta gráfica do contribuinte, deverão ser estornados. Loteamento também tem um período, tem um ponto importante aqui para transição, né? Então, acho que, primeiramente, o contribuinte ele tem que fazer uma solicitação do parcelamento do solo, né?
até 31 de 12 de 2028. Né? Então, aí, ele fazendo esse pedido do parcelamento do solo até esse período de 31 de 12 de 2028, ele pode optar por esse regime de transição e aplicando a sua alíquota cumulativa de 3,65 para a CBS. Um ponto importante aqui, que mas também é o regime definitivo, né? Então, loteamentos, ele tem essa possibilidade que para ajudar com essa alíquota de 3,65 e, e também não vai poder se creditar fazendo a opção por esse regime de transição específico para os loteamentos durante esse período de 2027 a 2028. Outro ponto aqui que ele traz só a questão da CBS, até porque o IBS, no período de transição, ele começa a ter a sua incidência lá em 2029. Então, por isso que também a norma só trouxe os efeitos disso para a CBS. Na sequência aqui também a gente vai ver o período de transição da IBS. Os efeitos de tudo isso, né, os custos e despesas próprias do parcelamento do solo não serão computados na apuração de base, custos indiretos serão rateados, né? Então eu não posso misturar os custos indiretos em empreendimentos que eu fiz ou não a opção pelo regime de transição. Ele não vai me permitir também o creditamento do IBS-CBS e também o contribuinte passa a ter que ter uma contabilidade segregada para a escolha do regime de transição. Então, a contabilização desse empreendimento, ele tem uma conta específica na contabilidade. É. Para o setor fica o quê? Uma simplificação no recolhimento. No entanto, o adquirente, o comprador, ele não vai ter o benefício de crédito. E para saber se esse modelo, né, é vantajoso ou não vantajoso, é necessário um estudo tributário, né, conforme a gente vem repetindo isso aqui, mas inevitavelmente vai passar por uma análise aí, um estudo, para que a opção seja analisar com calma e saber se ela trará uma redução ou não, uma neutralidade ali da carga tributária. Isso é mais um ponto aqui complementando, Santana, né, que se caso, por exemplo, esse contribuinte ele tenha loteamento, incorporação, né, então esses custos e despesas do parcelamento não deve ser computado na base de cálculo da CBS, por exemplo, o custo de loteamento não possa ser deduzido da base de cálculo da CBS de uma incorporação, né? Então, aqui a lei complementar lá, ela deixa bem claro esse ponto, né? E aí, o regime de transição para locação, né? Então, esse aqui acho que é um ponto também importante. A locação em si, os contratos tem primeiro, né? O primeiro ponto, a alíquota ficou de 3,65 para tentar não afetar tanto a carga tributária do modelo atual hoje. Então, isso é um ponto que acho que tentou trazer a lei complementar nesse momento de transição, porém ele tem umas situações ali que tem que ser, tem que ter uma atenção especial, né? Os contratos, eles têm que precisam estar assinados e com firmas reconhecidas de assinatura até a data da sua publicação da lei complementar, que seja acho que 16 de janeiro, né? E isso é um dos pontos importantes. Segundo, esses contratos precisam ser registrados em cartório, né, ou em comitê gestor da Receita Federal até o 31 de dezembro desse ano, para poder se beneficiar dessa alíquota de 3,65% nessa transição de locação, né? Então, esse é um ponto importante para a locação e de fato, né, se o contribuinte não conseguir se encaixar nessas duas situações, automaticamente ele acaba tendo um aumento de carga tributária, né, com a reforma, porque aí ele vai acabar aplicando os 70%, se você vai fazer aquela, por exemplo, que é necessário fazer um estudo, né, um diagnóstico ali tributário, e provavelmente vai ter um aumento de carga. Então, acho que esse ponto é importante, os contribuintes se atentarem. O contribuinte, né, o pagador, ele vai ter a necessidade de fazer o registro aí em cartório até 31 do 12,
para se beneficiar aí do regime da alíquota reduzida de 3,65, imóveis não residencial até 31 de 12 de 2028. O ponto aqui é analisar também o período de contrato, pela lei do inquilinato de 30 meses, né, o período de locação. Se a gente olhar para esse cenário, a alíquota de 3,65, né, nesse regime especial, parece ser vantajoso. No entanto, a alíquota de locação, né, se a gente pegar a alíquota reduzida, a CBS é de 2,64. Então, essa alíquota aí, fazendo a opção nesse momento, não me parece, né, nitidamente aqui que não é um benefício. Então, a própria alíquota do CBS é menor. Então, até porque ainda não existe a alíquota do IBS, só a partir de 2029. Então, é necessário aí fazer esse mapeamento dos contratos de locação, os momentos de início, término de cada contrato, quanto eles serão afetados pelo período de transição tributária. Temos aqui a transição. Pode falar, Sandro. Vamos. Não, a transição a partir de 2029, né? Então, que aí a gente está já trazendo a alienação do imóvel com a tratativa da IBS, né? Então, no artigo 488, ele traz essas regras de transição do IBF, do IBS na alienação de bens imóveis, né? Então, tem a dedução da base de cálculo, né? Com aquisições do período de 2027 até 2032, né? Então, essas aquisições, ela vai poder ser deduzido de acordo com o fator, né? Tem um fator de proporção para cada ano e para cada empreendimento, né? E para de acordo com a proporção de cada empreendimento. Então, esse ponto é importante para poder estudar, fazer uma análise um pouco mais detalhada desse ponto. Na prática, as deduções, né, os custos indiretos são proporcionais ao total do custo direto. Então, aqui a gente só fez uma ilustração de como seria por empreendimento. Então, a alocação e a possibilidade de dedução proporcional ao custo direto da operação. Então, aí só tem uma exemplificação de despesa indireta de 800 mil, rateado pelo valor do custo direto. E também se permanece, além de poder se utilizar desses créditos, eu também, né, o contribuinte pode aproveitar dos créditos sobre insumos. Bacana, pessoal. Antes de vocês entrarem fazer um fechamento de vocês, eu queria até fazer uma pergunta. Vamos dizer assim que, então, para os próximos meses, para os próximos anos, sem um diagnóstico, um estudo e um planejamento tributário, as empresas podem estar abrindo mão da sua margem de lucro ou está passando 100% o custo para o cliente final. Então, eu preciso, vamos dizer assim, as empresas precisam fazer uma análise, um cálculo, se prepararem para isso, para que seja vantajoso para todos os cenários, né? Tanto na hora de fazer a precificação, mas também na hora de fazer análise da carga tributária, certo? Juliana, exatamente. Não somente essa sua observação cabe aqui ao setor imobiliário, mas todos os setores da economia precisam fazer toda essa análise, né, que acaba impactando o preço final do seu produto vendido ou serviço prestado. E a gente percebe que temos contribuintes, clientes, contribuintes que estão aguardando ainda, né, para fazer esse estudo, essa análise, a edição de regulamentação mais detalhe para poder detalhar melhor os impactos. E também clientes que já se anteciparam, sabe que terá um impacto, até porque muitos acabam fechando um contrato de longo prazo, isso é um impacto de imediato, sendo necessário a adequação de
do contrato, né, pactuado, uma cláusula ali dizendo que os impactos, né, da carga tributária em razão da reforma poderão ser reajustados. Então, tudo isso é necessário um mapeamento, uma análise, um diagnóstico da operação atual do cliente, adaptação do que for necessário referente à reforma, né, uma mudança da forma de precificar, uma conversa com as áreas impactadas, seja a área de suprimentos, de compras, porque ele passa a ter um novo cenário para créditos tributários, como é o caso da construção civil aqui, que hoje não existe esse crédito. Então, o pessoal do suprimento precisa fazer uma análise, até mesmo para saber o quanto isso vai impactar no custo de aquisição. Por sua vez, também o pessoal da área comercial saber exatamente ali a alíquota praticada, poder aplicar no seu preço ali de venda. Então, esse estudo é de suma importância, né, e prescindível para os negócios e saúde financeira da empresa, né? E uma escolha ou aplicação errada, né, é um impacto, como você disse, podendo comer a margem e até mesmo trazer prejuízo no negócio. Então, aquele que estiver já antecipado, se preparar, com certeza terá uma vida mais tranquila no momento que não tão tranquila, mas mais adaptável ele vai estar para o momento da transição e a sua conclusão. Eu acho que o ponto importante aqui, né, que assim, apesar de simulações hipotéticas, e eu acho que ficou claro aqui que para o setor imobiliário ele acaba tendo impacto na sua carga tributária, né? Tem um aumento e precisa ter esse estudo, né? Então, que nem o Santana falou, esse diagnóstico, analisar contratos, locações. Quando você fizer uma operação com não contribuinte, isso vai ter um impacto, né? Então, tem que existir essa negociação dos contratos de aluguéis, se atentar com a lei do inquilinato. Então, são diversos setores que tem que ser, que precisamos se atentar, né? E trabalhar agora nesses próximos meses, né? Porque em 2026, teoricamente, já inicia essa reforma tributária, apesar de alíquota teste, mas já tem que ter essa frente já tem que ter precisa ter aquela atenção especial nesse momento, né? Até para os contratos, vamos dizer assim, contratos, por exemplo, que estão entrando em vigor este ano, precisam ter uma Sim, cláusula específica para poder se preparar, né? sim. Esse é o ponto importante, Dúvida. né? Um ponto tem que ter, até porque lá na frente você vai ser impactado. Então, ter essa previsão em contrato, se antecipar o que vem por aí, é importante aí para que você não tenha problemas futuros com a sua margem, com a rentabilidade do negócio. Bacana. Pessoal, fiquem à vontade para levantarem a mão, fazerem perguntas. O espaço aqui é para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Ok. Tiago, Celso, vocês querem fazerem querem dar alguma dica? O que realmente, tirando essa parte do diagnóstico, que a gente já falou um pouquinho, falando um pouquinho da preparação dos contratos, que mais que você acha que é relevante? O que as empresas, o que o empresário precisa começar a se preparar, o que ele ainda talvez não tenha tomado nota disso ainda? Eu acho que o outro ponto importante, que a gente acabou assim, não entrando muito nisso daqui, é que não só contrato, tem sistemas, né? Então, hoje em dia, locação, querendo ou não, você vai ter emissão de nota fiscal. Então são vários itens importantes nesse processo da reforma que o contribuinte tem que se atentar, né? Então, são contratos, sistemas, a área de suprimentos, que a Santana falou. Então, é um período desafiador, né? Se você parar para analisar, então tem que fazer testes, ver qual que é o seu software, se já tem essa atualização da IBS, da CBS, ver a questão da contabilização segregada naquela questão dos loteamentos, né? Então, são pormenores que precisam de uma atenção, fazer uma implantação desse momento, né? Então, acho que o momento que nos encontramos agora é de se preparar para essa reforma. Então, não só como análise de contratos, também tem o ponto importante que é a operacionalização dessa reforma, né? Então, e o sistema hoje em dia, assim, querendo ou não, é complicado, né? Então,
precisa ter uma validação, tem que ter um key user ali, que tenha conhecimento da operação, que saiba as alíquotas em cada atividade, né? Tem mais algum ponto, Santana, que você queira Eu agregar? acho que você complementou bem aí ó, a importância, bom, do mapeamento do processo, o que está sendo impactado, análise das minhas operações que serão afetadas, que terão algum tipo de isenção ou que passa a não tomar crédito do IBS-CBS, isso tem um impacto direto no seu custo. A gente sabe o quanto que as empresas sofrem aí para adequação de RP, implementação, então é um custo relevante, né, para manter o sistema atualizado e poder fazer essa transição também e adequação que é treinamento, chamar o seu fornecedor do RP para perto para te atualizar, trazer o que o sistema tem de novidades e como que ele já se comporta perante as simulações existentes e previsíveis hoje, um planejamento estratégico operacional e toda a cadeia ali interna, fins internos e externos, serão impactados. Então, o time, né, se a empresa tem uma área interna tributária, contábil, então está atualizado. Quando não tiver essa possibilidade, em razão que acaba sendo consumido no dia a dia, né, pela operação, contar com uma consultoria que possa te dar um apoio, né, um especialista. Então, são pequenas ações aí, grandes ações necessárias para que o contribuinte consiga estar aí adaptado a essa nova realidade. Acho que a ideia da nossa apresentação aqui é trazer de forma assim simples, mas bem objetiva e didática, né, para todos que participaram aqui. Querendo, ou não, acho que é um setor que muitos estavam aguardando aí algumas premissas, né? E que o Santana mencionou, nos arriscamos aqui a trazer alguns exemplos, algumas simulações com dados para ter essa visibilidade de fato da operação, como que ficaria esse impacto, né? Então, acho que esse Esse comentário me lembra, vi alguns, né, artigos e tudo mais, trazendo ali um aumento de carga tributária em mais de 10% e etc, né? Mas sem muita análise profunda ali, detalhada, né, dos redutores, do que me gera crédito, do que é a minha base fiscal, o que é meu fator gerador. Então, a ideia de trazer de forma clara, prática ali, é mais trazer uma clarear as coisas, né? Trazer um pouco uma visão do que efetivamente a carga tributária vai aumentar. Claro que ali, baseado naquele esquema de base de cálculo de débitos e créditos, dá para pelo menos fazer uma análise já, bom, será que eu terei um impacto ou não? Então é olhar para dentro de casa, olhar o meu custo de produção, né, do setor e saber o que efetivamente vai ser meu preço de venda, o que é meu custo, o que eu vou ter de crédito, para poder fazer esses simulados e também poder sempre estar atualizado, né? Então, a recomendação é que os empresários, junto ao seu time, esteja atualizado, acompanhe essas novidades, não deixe para a última hora, né, que é um sofrimento maior e um impacto maior também, até porque você pode estar fazendo alguma coisa errada se você não já se antecipar a isso. Então, acho que a recomendação é o empresário, né, acompanhar, contar com uma consultoria, caso ele precise e necessite de uma consultoria, para poder ajudá-lo nessa jornada. é o mais importante, né? Estamos à disposição também aí. Certo. Fala um pouquinho para a gente da Crow. Enquanto isso, eu vou mandar aqui uma mensagem para o pessoal no chat, para todos que estavam aqui presentes, para dedicarem alguns instantes para responderem a nossa pesquisa. É importante. Vou mandar depois o material para o pessoal que perguntou. A apresentação ela vai ser disponibilizada por e-mail para vocês. Mas fiquem à vontade para poder fazer o encerramento de vocês e falarem um pouquinho da Crow. Bom, aqui é a Crow no mundo, estamos em mais de 150 países,
mais de 40 mil profissionais, 800 escritórios, uma receita bruta aí de 5,3 bi. No Brasil, escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Amazonas. Pode passar, Celso, um pouco. Aqui contando um pouco da história da Crow, né, nesses mais de 100 anos, iniciando suas atividades em 1915. Fundamos a Macro, que é auditoria e consultoria, em 2001, né? E em 2012 a gente vem representando a bandeira, no qual foi feita a aquisição, e desde então representando a marca no país. Alguns reconhecimentos, né? Leaders League, GPTW, entre outros órgãos aí de referência de mercado, com selo de qualidade pela atividade prestada pela Crow. Tá? E além disso, os produtos que a gente oferta seria auditoria, consultoria, contabilidade, corporate finance, due diligence e BPM, que é a nossa área de atuação aqui, na gestão contábil, fiscal, trabalhista e financeira dos clientes. Agradeço a todos aí, eu agradeço a Juliana, a Brapsa pela oportunidade. Acredito que foi uma manhã aí rica em troca de conhecimento. Espero que tenha agregado um pouco aí da nossa experiência e conhecimento. Eu agradeço também a todos aí que tiveram um tempinho para participar da nossa apresentação. Espero que tenhamos contribuído para agregar o conhecimento de todos. Obrigado, Juliana. Obrigado, Abraps aí, mais uma vez. E se precisar, estamos à disposição. Isso aqui são os nossos contatos, né, do Thiago e o meu. Caso alguém tenha alguma dúvida, depois que lembrou, pode nos acionar, que entraremos em contato. Obrigado, senhores. Vou compartilhar aqui depois o material com o contato de vocês. Quem estiver aqui, tiver dúvida, quiser bater um papo com eles se colocarem à disposição, entre em contato. E, bom, a todos aqui, tenham um bom dia, apesar de friozinho em São Paulo, mas tenham um bom dia, uma boa semana e vamos nos falando em breve. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Abraço.